Talvez você já tenha se perguntado por quê, mesmo acreditando em prosperidade, as portas parecem continuar fechadas. Por que o dinheiro parece escorrer pelos dedos ou nunca vir na hora certa? E a resposta, tão simples quanto profunda, é esta: não é o mundo que te bloqueia, é a sua consciência que ainda não se abriu para receber o que já é seu por direito divino. A abundância não está do lado de fora, escondida em alguém ou em alguma oportunidade. Ela está dentro de você, silenciosa, esperando que você a permita fluir. A dor invisível da humanidade moderna é a busca incansável por prosperidade fora de si, em empregos, relacionamentos, negócios ou sorte, sem perceber que a escassez não é uma condição do mundo, mas um estado vibracional da mente desconectada da fonte criadora. Joseph Murphy ensinava que tudo o que aparece no mundo externo é apenas o reflexo do conteúdo mental interno. O mundo é o espelho da mente, ele dizia, e esse espelho reflete com exatidão não o que você deseja, mas o que você acredita ser verdadeiro sobre si. Joe Dispenza, ao traduzir esse princípio espiritual em termos científicos, explica que o cérebro não diferencia o real do imaginado. Quando a mente revive a ideia da falta, o corpo vibra como se realmente estivesse em carência. Os mesmos hormônios de estresse, o mesmo padrão elétrico, a mesma mensagem vibracional. E o campo quântico obediente responde a essa frequência, organizando o mundo à imagem do que a consciência sustenta. É por isso que tantas pessoas afirmam frases de abundância, mas continuam vivendo a repetição da escassez, porque a emoção que alimenta o pensamento é de medo, não de fé, de dúvida, não de certeza. A riqueza neste nível não é um bem material, é um estado de coerência interior. Você pode trabalhar intensamente, rezar com fervor, estudar todos os métodos de prosperidade, mas se dentro de você ainda existir o sentimento de carência, o universo entenderá apenas isso: falta. Imagine uma lâmpada perfeita, com energia circulando em abundância à sua volta, mas desconectada da tomada. A eletricidade existe, o fluxo está disponível, mas a luz não se acende porque o circuito da consciência ainda está interrompido. Assim é a relação entre você e a prosperidade. O fluxo divino está sempre presente, mas para ser percebido, ele precisa de um canal aberto, e esse canal é a mente livre da crença de limitação. Joseph Murphy dizia que a oração verdadeira é o reconhecimento silencioso de que tudo já foi dado. Nada precisa ser conquistado, apenas reconhecido. A abundância é um campo natural, um estado vibracional que sempre existiu, mas a mente, ao fixar-se no medo, cria o véu da escassez e passa a viver dentro de uma ilusão, a de que precisa correr atrás do que já é seu. Joe Dispenza chama isso de inversão da criação. Tentar mudar o mundo externo com a mesma consciência que o criou. O verdadeiro milagre acontece quando você muda o campo interno. Quando o coração começa a vibrar em plenitude, o universo deixa de ser espelho da falta e se torna projeção da completude. A partir deste ponto, este ensinamento será o mapa para reconectar-se ao fluxo interno da riqueza. Não o fluxo que vem do esforço ou do controle, mas o que nasce da certeza silenciosa de que você é o próprio canal da abundância divina. A prosperidade não é um prêmio, é um reflexo. E quanto mais sua consciência se alinha à verdade do amor, da gratidão e do merecimento, mais o universo se reorganiza para espelhar a grandeza que sempre existiu em você. A escassez não começa no bolso, mas na crença silenciosa de que não se é digno do fluxo natural da vida. A mente condicionada pela limitação cria, sem perceber, uma vibração de resistência que fecha as portas da abundância. Joseph Murphy dizia que você só pode possuir aquilo que aceita mentalmente. Quando a consciência repele o dinheiro por medo, culpa ou julgamento, ela envia ao universo a mensagem de que não está pronta para recebê-lo. E o subconsciente, fiel servidor das emoções dominantes, responde mantendo o ciclo de carência. A neurociência explica esse fenômeno de forma precisa. Quando o cérebro vive em modo de sobrevivência, ele não cria, apenas repete. O corpo libera adrenalina e cortisol, substâncias que preparam para lutar ou fugir, não para prosperar. E assim, o ser humano se torna prisioneiro de um estado biológico de urgência, um estado incompatível com a energia criadora da abundância.
O medo de perder, por mais sutil que pareça, é a forma mais refinada de repelir o ganho. É a crença que diz: se eu tiver demais, posso perder tudo. Essa emoção cria uma vibração de escassez disfarçada de prudência, e o universo, obediente, espelha a prudência com falta de fluxo. Murphy ensinava que o subconsciente não entende ironias, apenas vibrações. Dizer "eu não quero mais dificuldades" é, para ele, o mesmo que dizer dificuldades. A mente responde ao foco, não à negação. Por isso, é inútil lutar contra a pobreza. O que transforma é o reconhecimento da riqueza interior. Na visão simbólica, a consciência de escassez é como um vidro empoeirado. A luz divina, a energia da prosperidade, continua brilhando, mas a mente turva só enxerga sombra. O trabalho espiritual não é caçar a luz, e sim limpar o vidro. Joe Dispenza complementa esse princípio com base científica. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele se reorganiza segundo as experiências emocionais dominantes. Assim, quem vive em alerta pela falta treina o corpo a viver em alerta permanente. A escassez se torna um hábito químico, uma dependência vibracional. Muitos afirmam querer prosperar, mas no fundo temem o poder que isso exige. Prosperar é expandir, e expandir é sair da zona de segurança do velho eu. Por isso, tantos preferem a limitação familiar à liberdade desconhecida. É mais fácil repetir a história da carência do que arriscar-se a viver uma nova verdade. Murphy afirmava: a mente é o único poder criador. Se você mudar sua mente, mudará seu destino. A libertação começa quando a consciência reconhece que o bloqueio nunca esteve no dinheiro, mas na percepção. Imagine o fluxo da prosperidade como um rio invisível que atravessa o tempo. Ele nunca para, nunca seca, nunca falta, mas para bebê-lo, é preciso abaixar o copo da crença e colocá-lo na corrente. Não adianta correr pela margem reclamando da sede. O rio sempre esteve lá. O primeiro passo para reabrir o fluxo não é esforço, é consciência. Reconhecer que a escassez é uma ilusão é o início do milagre. A mente que percebe isso começa, pouco a pouco, a enfraquecer o véu que a separava da abundância. Porque o verdadeiro inimigo da riqueza não é a falta de oportunidades, é a velha identidade que insiste em acreditar que não pode, que não merece, que não é suficiente. E quando essa identidade começa a dissolver-se na luz da nova percepção, algo sagrado acontece. A mente desperta, lembra-se de quem é, e tudo o que parecia distante, improvável ou inalcançável começa a retornar, não como conquista, mas como reflexo natural da consciência que finalmente voltou a se conectar com o fluxo do divino. Toda criação nasce do sentimento. O pensamento apenas direciona a energia, mas é a emoção que lhe dá forma. A mente que deseja prosperar, mas vibra em ansiedade, envia sinais contraditórios ao universo, e o campo quântico responde com confusão. Joseph Murphy dizia que o sentimento da posse espiritual precede a manifestação física. O segredo não está em repetir palavras, mas em sustentar a emoção do já é. O subconsciente não entende o tempo linear. Ele traduz a vibração sentida agora como realidade. Joe Dispenza, ao explorar o elo entre física quântica e neurociência, afirma que o campo responde ao que somos, não ao que pedimos. Cada pensamento tem uma assinatura elétrica e cada emoção uma assinatura magnética. Juntas, elas formam o campo eletromagnético da criação. Quando há coerência entre o que se pensa e o que se sente, a energia flui como um rio contínuo. Mas quando o pensamento diz "eu sou próspero" e o coração murmura "eu tenho medo", o fluxo se parte. O universo não distingue palavras, ele escuta a vibração dominante. Por isso, sentir-se em paz é mais poderoso do que repetir 1000 afirmações com o coração inquieto. Murphy ensinava que o sentimento é o idioma do divino. O subconsciente é sensível à emoção, não à lógica. Visualizar riqueza enquanto o corpo vibra em dúvida é como plantar sementes em solo árido. O mapa está desenhado, mas o terreno não tem vida. Joe Dispenza explica que ao gerar emoção de abundância, o corpo entra em coerência biológica. A frequência do coração se alinha ao pensamento, criando um campo harmônico que comunica ao universo. Isto é real. E o universo, obediente, organiza as circunstâncias para confirmar essa realidade vibracional.
A chave não está em desejar, mas em sentir como se já fosse. O sentimento de plenitude é o verdadeiro código da criação. Quando você vibra em completude, o universo entende que nada falta e, paradoxalmente, é exatamente nesse estado que tudo começa a chegar. Imagine o sentimento como um ímã invisível. Ele atrai o que está em sintonia e repele o que está em dissonância. Visualizar prosperidade sem sentir paz é como desenhar um sol dentro de uma tempestade. O desenho é bonito, mas a nuvem encobre a luz. Murphy dizia que a fé é o estado emocional da certeza silenciosa. Não é entusiasmo passageiro, é serenidade. A fé não grita, não força, não espera, apenas sabe. E essa certeza interior tem poder de transformar probabilidades em fato. Quando a mente repousa no sentimento de posse espiritual, o corpo para de reagir à falta. A energia que antes era gasta em medo é redirecionada para a criação. Esse é o ponto em que o universo começa a responder. A ciência moderna chama isso de coerência coração-cérebro. Quando ambos vibram em harmonia, o campo eletromagnético humano se expande. E essa expansão é o que cria coincidência, oportunidades e encontros inesperados. Murphy resumia isso com clareza. A sensação de riqueza produz riqueza. O sentimento é a semente, o pensamento é o jardineiro, o solo é o subconsciente. Tudo o que é sentido como real floresce, inevitavelmente, no mundo externo. Assim, a verdadeira abundância não nasce do esforço, mas da entrega, da confiança em que o invisível já está trabalhando a seu favor. Quando o coração vibra em gratidão e o pensamento repousa em paz, a energia se move sem resistência. O sentimento de plenitude é, portanto, a senha secreta da criação. O universo não obedece ordens, ele responde à frequência. E toda vez que o ser humano se lembra disso, algo sagrado se acende dentro dele. A consciência desperta de que o poder de criar não está em alcançar, mas em permitir que o divino flua através do que já é. Desde cedo, muitas pessoas foram ensinadas a acreditar que o dinheiro e o espírito vivem em lados opostos, que a riqueza é mundana e que o verdadeiro buscador espiritual deve contentar-se com pouco. Essa ideia, repetida por séculos, tornou-se uma das mais profundas prisões vibracionais da humanidade. Joseph Murphy desmantelava esse equívoco com clareza. Deus é abundância e o homem é o canal dessa expressão. O dinheiro, para ele, não é um fim em si mesmo, mas a materialização simbólica da energia criadora. A mente que o rejeita, portanto, não rejeita apenas notas e números, rejeita o próprio fluxo do divino, que se manifesta em forma de oportunidades, ideias e realizações. A neurociência confirma o que os antigos mestres já sabiam intuitivamente. Quando o cérebro associa riqueza à culpa, ativa o sistema límbico, responsável pela autoproteção. É como se o corpo dissesse: o dinheiro é perigoso, preciso me afastar. E sem perceber, a pessoa começa a sabotar suas próprias possibilidades, recusa propostas, atrasa decisões ou atrai circunstâncias que a mantêm sempre no mesmo ponto. Murphy afirmava que a culpa é o grande parasita do espírito. Ela consome energia vital e interrompe a comunicação com a mente criadora. A culpa espiritual por desejar prosperar é, em essência, um mal-entendido sobre a natureza de Deus. Porque o divino não é escassez, é expansão. Joe Dispenza explica que a consciência próspera é um estado de coerência entre o coração e o propósito. Quando o desejo de prosperar nasce do amor, do impulso de expressar mais, criar mais, servir mais, o universo colabora. O problema é quando o desejo nasce do medo ou da comparação, porque então o campo energético vibra em carência. O erro está em acreditar que a riqueza é algo separado da espiritualidade, quando, na verdade, é uma de suas expressões mais naturais. Assim como uma árvore floresce porque recebe a luz do sol, o ser humano prospera quando se abre à luz da consciência. Murphy dizia que o dinheiro é Deus em circulação. Ele é energia em movimento, símbolo da troca, reflexo da abundância universal. Rejeitá-lo por achar que é impuro é como fechar as janelas porque a luz é forte demais. A crença de que o dinheiro corrompe é uma distorção antiga. O que corrompe não é o dinheiro, mas a inconsciência com que se lida com ele. Quando a mente está em harmonia com o amor,
e o propósito, o dinheiro torna-se ferramenta sagrada, instrumento de expansão e partilha. Florence Scovel Shinn dizia: "Nada de bom é negado àquele que vibra em amor e fé." Essa é a ponte entre espiritualidade e prosperidade, o amor. O amor é a energia que purifica o uso da riqueza, tornando-a canal de bem, e não de medo. A culpa espiritual, portanto, é o verdadeiro bloqueio da prosperidade, porque enquanto a mente acredita que há conflito entre o espírito e a matéria, ela cria divisão interna, e o universo só responde à unidade. A física quântica confirma: toda forma de coerência gera manifestação. O campo não responde ao que é dividido, ele responde ao que vibra como um todo. Quando o ser humano deixa de se ver como alguém tentando conciliar o sagrado com o material e passa a reconhecer que ambos são expressões da mesma energia, o fluxo se restabelece. Murphy insistia: "Não há nada errado em ser próspero. Errado é permanecer pequeno quando Deus quer se expressar através de você em grandeza. Essa grandeza não é arrogância, é plenitude." A mente que entende isso deixa de pedir e começa a permitir, porque a prosperidade não é conquista, é consequência. É o reflexo natural da consciência que se harmoniza com a fonte criadora. A metáfora é simples: dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. É o que acontece quando alguém diz: "Quero prosperar", mas ao mesmo tempo pensa: "Será que isso me afasta do espiritual?" O carro vibra, o motor ruge, mas o movimento não acontece. E é só quando o freio da culpa é liberado que a estrada da abundância finalmente se abre. Nesse instante, a riqueza deixa de ser um conflito e torna-se um chamado. O chamado da alma que reconhece no fluxo da vida a expressão da própria divindade. Prosperar, então, deixa de ser um desejo e se torna uma oração viva, a oração silenciosa de quem, ao expandir, permite que o divino se manifeste através da própria existência. Toda mudança verdadeira começa dentro, onde as palavras ainda não chegaram, mas onde a vibração já se move. A reprogramação interna não é um processo mental, é um realinhamento vibracional entre pensamento, emoção e crença. Joseph Murphy chamava isso de oração científica, um método consciente de impregnar o subconsciente com a sensação do resultado desejado. Ele explicava que o subconsciente é como solo fértil. Tudo o que é plantado nele com emoção germina, quer a semente seja de medo, quer de fé. Joe Dispenza, pela neurociência, descreve o mesmo processo com outra linguagem. O cérebro, segundo ele, não diferencia imaginação de experiência. Quando você visualiza algo com emoção genuína, os mesmos circuitos são ativados como se o fato estivesse realmente acontecendo. Assim, novas conexões neurais são criadas e o corpo começa a se comportar de acordo com o novo padrão vibracional. O grande erro é tentar mudar a vida sem mudar a vibração. Repetir frases positivas sem sentimento é como falar com uma porta fechada. O subconsciente responde apenas à emoção. É ela quem carrega a mensagem energética que molda o campo. Murphy dizia que não é o que você repete, mas o que você sente ser verdadeiro que se manifesta. Quando a afirmação é dita com fé, o subconsciente a aceita como fato. Quando é dita com dúvida, ele a ignora como ruído. A técnica de reprogramação começa com o relaxamento. O corpo precisa sair do modo de sobrevivência para que a mente criadora desperte. Quando a respiração se acalma, o cérebro entra em ondas alfa e teta, estados mentais nos quais o subconsciente se torna receptivo. Nesse estado, imagine a energia da abundância como uma luz dourada que nasce no centro do peito e se expande a cada respiração. Essa luz representa o fluxo da prosperidade, que sempre existiu, mas estava bloqueado por crenças antigas. Permita que ela circule, preenchendo cada parte do corpo com a sensação de segurança e gratidão. Murphy orientava que, antes de dormir, é o momento mais poderoso para impregnar o subconsciente. Ele chamava esse instante de a fronteira entre o consciente e o divino. Nesse ponto, repetir afirmações simples, sentidas com emoção, cria raízes profundas. Frases como: "A riqueza flui em mim e através de mim como um rio de ideias divinas." Ao senti-la como verdade, a mente começa a reconhecer o padrão da abundância como estado natural.
Joe Dispenza demonstra que, ao repetir esse processo diariamente, o cérebro reprograma a química interna. O corpo começa a liberar dopamina, serotonina e endorfina, substâncias associadas à sensação de realização e prazer. Assim, a mente e o corpo entram em coerência com o novo estado vibracional. Esse é o ponto onde o invisível começa a se mover. As oportunidades que antes pareciam inacessíveis surgem não por acaso, mas por ressonância. A realidade externa reorganiza-se para refletir o campo interno recém-sintonizado. É importante compreender que reprogramar a mente não é um ato de vontade forçada, mas de rendição consciente. É o abandono das velhas narrativas de escassez. É parar de tentar controlar o como e simplesmente sentir que o bem já está a caminho. Murphy dizia que a imaginação disciplinada é a forma mais elevada de oração, porque imaginar não é fantasiar, é moldar a substância invisível da criação. Quando o sentimento é coerente, a imaginação se torna uma força ativa. O que antes era apenas uma ideia passa a ter vibração própria e o universo começa a conspirar para dar-lhe forma. A metáfora é simples. Imagine uma represa. Atrás dela, há um lago de energia acumulada, a prosperidade divina esperando para fluir. Cada crença de escassez é uma pedra obstruindo a passagem. A reprogramação é o ato de remover uma pedra de cada vez, até que a água volte a correr. Quando o fluxo retorna, a vida começa a sincronizar-se com essa nova frequência. Ideias surgem com clareza, pessoas certas aparecem e decisões antes confusas tornam-se intuitivas. Isso não é mágica, é coerência energética. No fundo, toda técnica é apenas um lembrete de que o poder nunca saiu de você. O subconsciente não cria novos poderes, apenas reorganiza a energia que sempre esteve disponível. E, uma vez que a mente aceita essa verdade, o fluxo da vida volta a correr, suave e natural, como se nunca tivesse sido interrompido. Porque a reprogramação não é um processo de criar o novo, e sim de lembrar o eterno, o fluxo divino que sempre existiu dentro da consciência desperta. O verdadeiro segredo da prosperidade não está em correr atrás da abundância, mas em permitir que ela encontre passagem. A energia da vida, assim como um rio, não precisa ser empurrada. Ela flui naturalmente quando os canais estão abertos. O que a interrompe não é a falta de oportunidade, mas a resistência interna. Joseph Murphy dizia que a riqueza vem àqueles que permitem, não aos que imploram. Essa é uma das leis mais sutis e poderosas do universo mental. Permitir é confiar. É saber, em silêncio, que a inteligência infinita já organizou tudo no invisível. Quando o coração entra nesse estado de confiança, o subconsciente relaxa, e é nesse relaxamento que o poder criador atua. Joe Dispenza chama esse estado de coerência cardíaca, quando o coração e o cérebro vibram em harmonia. Nesse ponto, o corpo físico deixa o modo de sobrevivência e entra no modo de criação. O campo eletromagnético se expande e o universo responde, como se dissesse: agora você está pronto para receber o que já é seu por direito. O grande equívoco é acreditar que controlar cada detalhe da vida é o caminho mais seguro, mas o controle é apenas o outro nome do medo. A tentativa de prever o como e o quando é uma forma sutil de declarar desconfiança no poder da mente divina. Murphy ensinava que o subconsciente só obedece à calma. A urgência repele o que se deseja, pois vibra na frequência da ausência. Permitir é um ato de sabedoria espiritual. É reconhecer que a criação não depende da força do esforço, mas da suavidade da entrega. É quando a pessoa deixa de agir como mendigo da vida e se torna co-criador consciente com o divino. A energia da abundância não precisa ser conquistada, ela precisa ser aceita. Essa aceitação acontece quando você deixa de vibrar em ansiedade e começa a vibrar em gratidão. Gratidão é a linguagem vibracional do recebimento. É o código que diz ao universo: já está feito. Joe Dispenza demonstra que, quando alguém sente gratidão antecipada, ou seja, antes do resultado material, o cérebro registra essa emoção como se o desejo já tivesse sido realizado. Nesse momento, a vibração da mente e do corpo se alinha ao futuro desejado, tornando-o inevitável. Murphy acrescenta:
O universo é fiel à imagem que você mantém em silêncio, não ao esforço que você demonstra em desespero. O esforço sem paz é barulho. A serenidade é o canal da manifestação. A metáfora é simples e profunda. Imagine o vento. Você não o chama, não o puxa, não o empurra. Você apenas abre as janelas e o deixa entrar. O mesmo acontece com a riqueza. Ela está em movimento constante, esperando apenas que a mente abra espaço para o seu sopro. Permitir também é libertar-se do passado e do futuro. A resistência nasce do tempo, do medo de repetir o que foi e da ansiedade pelo que virá. Mas o fluxo da criação só existe no presente. A energia criadora não mora no ontem nem no amanhã, mas no agora. Murphy explicava que a fé é sempre presente, não há fé no futuro. O que existe é a confiança atual de que o bem já está em movimento. A mente que acredita que um dia será próspera está vibrando distância. A mente que sente que é próspera agora cria aproximação. Joe Dispenza usa uma analogia científica. O campo quântico é como uma antena universal que responde à frequência atual do emissor. Se a vibração é de falta, o campo envia experiências compatíveis com a falta. Se é de completude, ele envia mais motivos para sentir-se completo. O estado de permissão é, portanto, a arte de sair do caminho. É deixar o divino operar sem interferência. A natureza não empurra o rio flui. A flor não força o botão a se abrir. Ela confia na luz e no tempo. A mente humana, ao recordar essa simplicidade, volta a vibrar em coerência com o ritmo da criação. Murphy resumia essa verdade com elegância. Quando a mente se aquieta, Deus trabalha. Essa quietude não é inércia, é confiança ativa. É a fé que se move por dentro, ainda que por fora tudo pareça imóvel. Quando o ser humano entra nesse estado, algo muda em sua energia. O olhar se torna mais sereno, o corpo mais leve e os acontecimentos começam a se encaixar com naturalidade. É a vibração da permissão abrindo as portas do fluxo. A prosperidade, nesse ponto, deixa de ser meta e se torna consequência. Ela vem, não como prêmio, mas como reflexo da harmonia interna. O dinheiro, as oportunidades, os encontros e as ideias. Tudo flui em sintonia com a nova consciência que aprendeu a deixar a vida acontecer com graça. O universo não se apressa, ele responde à coerência, não à pressa. E quando o coração descansa na certeza de que o bem já está a caminho, o invisível se torna visível. O estado de permissão é, em última análise, o reconhecimento silencioso de que a abundância não é algo que se conquista, mas algo que sempre esteve dentro, esperando apenas o momento em que a mente se lembrasse de confiar. No silêncio da mente, a abundância reencontra seu caminho. Nenhuma riqueza verdadeira se cria por esforço externo, e sim pela lembrança interna de que o fluxo nunca cessou. Apenas ficou encoberto pelas nuvens das crenças limitantes. A prosperidade, como ensinava Joseph Murphy, é a consequência natural da mente que se alinha ao divino. O universo não conhece escassez. O que chamamos de falta é apenas resistência vibracional. Quando a consciência se expande, o fluxo retorna não porque algo novo é criado, mas porque a energia volta a circular livremente onde antes havia bloqueio. Joseph Murphy dizia: a mente é o ímã que atrai tudo o que ela acredita ser verdadeiro. Essa é a lei espiritual que governa toda manifestação. O mundo externo é apenas um espelho. Ele não tem vontade própria, apenas reflete o estado interno. O reflexo muda quando a crença muda. Neville Goddard, em harmonia com Murphy, afirmava: assuma o sentimento do desejo realizado e ele se tornará realidade. Não se trata de uma promessa mística, mas de uma lei vibracional precisa. O sentimento é o motor da criação. Quando a mente sente a riqueza como real, o universo a reconhece como fato consumado. Joe Dispenza traduz isso em linguagem científica. O campo quântico responde à vibração emocional do observador. Quando a mente vibra em gratidão, amor e certeza, ela emite sinais coerentes que reorganizam a matéria. Assim, o futuro não é algo que se alcança, é algo que se sintoniza. A chave da abundância, portanto, não é o acúmulo de conhecimento, mas o despertar da consciência. Não é fazer mais, e sim ser mais presente, mais grato, mais alinhado com a energia da criação. A mente que vive em luta, cria mais luta.
A mente que vive em paz cria caminhos suaves. Quando o ser humano compreende isso, ele para de procurar o ouro do lado de fora e começa a lapidar o tesouro que sempre carregou dentro. Murphy costumava dizer que o homem é o jardineiro do próprio destino. Cada pensamento é uma semente, cada emoção, o clima que define se ela florescerá ou secará. Quando o coração se abre para o amor e a certeza, o solo se torna fértil e o universo, como um campo obediente, começa a dar forma ao invisível. O verdadeiro segredo está em reconhecer que nada está faltando. O divino não retira, não castiga, não adia. É o ser humano quem, por não se sentir digno, ergue barreiras contra o próprio bem. O momento em que ele diz internamente, eu permito, é o instante em que o fluxo retorna. A riqueza não é um prêmio, mas um reflexo. Ela reflete o grau de consciência da unidade com a fonte. E essa unidade se revela no silêncio, quando o medo se dissolve e a confiança assume o lugar da dúvida. O universo não entende palavras, entende vibrações. E a vibração da gratidão é a senha que abre todos os cofres invisíveis. Quando você sente gratidão, mesmo antes de ver o resultado, está dizendo ao campo criador, eu já recebi. E essa sensação transforma o invisível em realidade tangível. Murphy ensinava que o subconsciente é fiel ao que o coração aceita como verdade. Por isso, a verdadeira oração não está nos lábios, mas no sentimento. É no instante em que o sentimento muda, que a vida muda. O fluxo da abundância não é uma linha reta. É um movimento cíclico. Dar, receber, expandir, partilhar. Quem retém, seca o fluxo. Quem confia, o mantém em movimento. O ouro da consciência desperta é perceber que nada precisa ser forçado. A criação é natural. A vida prospera porque é sua natureza prosperar. O rio não precisa de instruções para correr. Ele apenas segue o caminho aberto. Assim também é a energia divina. Ela flui por onde encontra permissão. Murphy resumiu a essência de todos os seus ensinamentos em uma frase simples. A imaginação é a oficina de Deus. E é dentro dessa oficina silenciosa que os mundos são moldados. Por isso, quando você imaginar com fé, sentir com gratidão e agir com amor, estará sintonizado com o fluxo eterno do bem. O passado se dissolve, o medo se desfaz, e a vida volta a responder como sempre respondeu, de dentro para fora, porque a riqueza nunca esteve trancada em cofres, mas em crença. E toda crença pode ser transformada no instante em que a mente recorda quem realmente é. O canal vivo da inteligência divina, o ponto de encontro entre o invisível e o visível, o criador consciente do próprio destino. E quando essa lembrança se torna real, o fluxo retorna com suavidade. Tudo o que parecia distante se aproxima, tudo o que parecia impossível se organiza. A abundância, então, deixa de ser sonho e se torna estado. E nesse estado, a vida se torna oração contínua. Se esta mensagem tocou algo em seu interior, lembre-se, nada muda até que a consciência mude. Cada palavra que desperta o seu poder interior é uma semente de prosperidade plantada no campo da mente. Continue cultivando essa energia. Inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Joseph Murphy e de outros mestres da consciência. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje e permita que a corrente da abundância se expanda. A cada novo vídeo, você não apenas ouve uma reflexão, você reprograma o seu campo energético para viver o que já é seu por direito divino. Uma vida de propósito, plenitude e prosperidade.